Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Pod da Psi. Gente, hoje eu tô tão orgulhosa de mim aqui, de poder ser instrumento, de poder trazer tanta informação com essas profissionais aqui maravilhosas. A gente tava rindo já aqui, tem muita história para contar. Não sei se a gente vai contar todas, assim. Algumas não podem, né? A gente já contou aqui. Convido você a curtir, a compartilhar já para uma mamãe. Hoje o Pod da Psi é especialmente para o Dia das Mães, para quem quer engravidar, para quem está amamentando, para quem já tem filhos maiores aí, para todas as mamães. Então, gente, bem-vindas, meninas. Muito obrigada por vocês. A mestre Lívia, psicóloga, e a doutora Ellen, maravilhosa. Sejam bem-vindas. Obrigada. Meninas, geralmente eu apresento, mas como o currículo de vocês é muito grande, assim... Não, mentira. É um currículo lindo, queria parabenizá-las e agradecer, porque eu sei que o tempo de vocês vale ouro. Então, de estar nesse momento aqui, prontamente elas aceitaram o convite. Então, fiquei muito feliz, realmente. Espero que a gente faça valer muito a pena esses momentos e tenho certeza que vai ser rico de informações. Gostaria que cada uma se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de si aí, das suas histórias, e aí a gente vai conversando, né? Temos perguntas, temos diversas curiosidades aqui que a gente vai contar também. Quem começa? Bom, então vou começar. Vamos lá. Eu sou a Ellen, sou fonoaudióloga, né? Hoje eu trabalho, né, como fono no Hospital São Vicente de Paulo de Mafra e também atuo, né, na Clínica Medical HC, que é em Mafra também, né? Além disso, estou como professora, né, da disciplina de fonoaudiologia hospitalar da Unicentro, lá em Irati. E no consultório, meu foco principal tem sido os bebês, né, ou crianças pequenas com dificuldade na alimentação, com disfagia, que utilizem sondas de alimentação. Então, a minha prática, ela é voltada para essa área. Muito bem. E eu soube que você ganhou um prêmio também, né? Já quer falar desse prêmio? Então, o ano passado, os sistemas de conselhos da Crefono, que é o Conselho da Fonoaudiologia, né? Eles fizeram uma votação nas regiões, né? Então, são distribuídos no Brasil as regiões, e a nossa região é a terceira região, que é Santa Catarina e Paraná. E aí, dentre os fonos, né, de Santa Catarina e Paraná, eu fiquei em primeiro. Olha, pega essa, gente, olha que chique. Que legal. Mas era um projeto e como que era essa votação, Ellen? Na verdade, era uma votação entre os pares, né? Era para que fonoaudiólogos votassem, né, em fonoaudiólogos que eles achassem que são referência na sua região, né? Então, cada região elegeu o seu fonoaudiólogo de referência, né? E eu fiquei surpresa, fiquei lisonjeada. Parabéns. E feliz, né? Não esperava. Que legal, que legal. Muito obrigada. Lívia? Então, eu trabalho na clínica privada, atendimentos online ou presenciais, aqui em São Bento, na Ressignificar, junto com a Jaque. E o meu foco de trabalho, ele é tanto o tratamento quanto a prevenção. Então, o tratamento de transtornos mentais graves, em especial. Então, eu me dedico mais ao paciente que já tem um diagnóstico. Então, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, e também a prevenção de transtornos mentais, que daí é o trabalho lá com os bebezinhos, com as mães, desde a gestação, pra gente, porque hoje a gente sabe, né, que é possível, através de um trabalho no início da vida, né, uma orientação,
uma organização, né, dessa família, desse bebê, a gente prevenir alguns entraves no desenvolvimento e mais tarde também o agravamento disso, né, que culmina nos transtornos mentais. Uhum. Meninas, pra gente iniciar, assim, eu sei que vocês já viram bastante coisas, né? Estudaram já pra caramba. O que é mais difícil dentro da profissão? Ou talvez, por mais que vocês trabalhem e busquem, talvez qual que é a dificuldade nesse mundo materno? Como vocês trabalham com as mamães, logicamente com as crianças ali junto também, mas o que é mais difícil hoje que... talvez diante de tantas tecnologias, mas ainda que a gente encontre bastante barreiras, na visão de vocês. Bom, eu acho que só por serem seres humanos já é a nossa grande... Pronto, fechou aí. Porque são famílias singulares, que estão com realidades muito singulares, então... Não existe receita de bolo para esse tipo de trabalho, né? Você tem que estar o tempo inteiro repensando o fazer em cima de cada família em específico, né? Mesmo no aleitamento materno, né? A gente se vê com demandas muito diferenciadas e muito desafiadoras e que fazem, por vezes, a gente ter que lançar mão de estratégias, né, diferentes. A depender da realidade, né? Eu tenho mães que trabalham com 4 meses, enquanto o bebê está com 4 meses, eu tenho aquela mãe que vai trabalhar depois o bebê está com 1 ano, né? Eu não tenho como gerenciar essa família, né? Uhum. E ainda, essa é uma variável. Aí tem a variável quem vai ficar com o bebê, onde esse bebê vai ficar. Então, essa estrutura é muito singular. E acho que é muito difícil. Porque não tem esse, eu vou trabalhar dessa maneira, todo mundo vai conseguir amamentar, todo mundo vai amamentar até o 6º mês, de forma exclusiva. Depois vai vir introdução alimentar, aí todo mundo vai conseguir manter o aleitamento materno até 1 aninho. Enfim, é muito diferente, né? São muitas questões a serem levadas em conta. Tá, aproveitando, Ellen, deixa eu te perguntar, vamos lá. Esse assunto de amamentação, você que trabalha com isso, e é um assunto que para nós, mamães, assim, é um assunto bem... É muito bonito, mas é muito... dolorido, vamos dizer assim. Como é que você... toda mãe pode amamentar? Porque muitas mães têm essa dificuldade. Como é que te procuram lá, Ellen? Acho que ainda hoje, né, é pouco difundido a importância de se procurar um profissional antes de ter a dificuldade, né? Uhum. Acho que essa é a grande questão também. Porque ainda tem a ideia, né, principalmente nós que estamos em municípios que são pequenos, né, que tem costumes e culturas, né, muito enraizadas, de que amamentar dói e precisa doer, senão não tá certo, que faz parte, que é só esperar um tempo. Então, as mães, elas demoram para buscar ajuda, né? Ai, queria ter te conhecido antes. E além de demorar para buscar ajuda, demoram também, às vezes não buscam a informação, né, em locais que são fidedignos, vamos dizer assim, né? Às vezes... Você diz profissionais... Profissionais que entendam do que estão falando, porque hoje né? se fala... Você acha que tem muito ruído no meio disso? Com certeza, né? A amamentação, ela virou um comércio, né? E aí, isso é um problema, né? Ai, gente, mas é isso, tá? Então, existe, né, um mercado por trás disso, né? Existe o mercado das fórmulas contra isso. Enfim, então, é um mar de marketing e de um trabalho em cima que, às vezes, né, essa família, ela fica mal orientada, ela fica mal assistida, né? E com as redes sociais, que aí a gente... Pior ainda, né? Porque aí quem
Você pega o tio lá não sei das quantas e dá dicas e vai E às longe, vezes a pessoa que não tem o conhecimento técnico, mas que tem X seguidores e é alguém referência naquele local, né? Falar parece mais importante do que a pessoa que tem, né, o conhecimento mesmo, né? E isso se torna o nosso trabalho mais demorado, inclusive, né? Então, por vezes, o bebê não chega para fono de imediato. Às vezes, a fono é o último profissional. Então, já passou por vários profissionais, né? E quando, na verdade, aquele bebê precisava ser avaliado por um fonoaudiólogo, né? Porque quem avalia as funções orais desse bebê e vai trabalhar isso na amamentação é a fono, né? Olha, gente, que interessante. E às vezes a fono é a última, então essa família já está cansada, já gastou rios de dinheiro, então ela tá assim, ai, não, chega. Ai, vamos dar uma mamadeira que tá mais fácil, mais barato, né? Não, e você sabe, Ellie, deixa eu contar a minha história. Eu tenho minha filha que vai fazer 4 agora em julho. Mas eu consegui amamentar ela até os 4 meses, com muito custo. Mas veja, eu não procurei, né? Nem assim. O meu obstetra, ele deu remédio pra ter mais leite, eu não consegui, sempre tive muito pouquinho, assim, não ia. E aí, vai indo, né, aquela questão, a avó diz que tá muito magrinha, a fulana diz que essa criança tá chorando de fome. E aí, por mais que eu não quisesse pegar aquilo pra mim, mas você pensa, né, e será que tá passando fome? E será que... E aí foi. Quando eu levei pra pediatra, que eu, né, falei, tô nessa situação. E realmente, a minha filha chorou muito de cólica a princípio, né? Não saberemos se era de fome, pecado. E aí, ela falou assim, mãe, você pega... E dá um pouquinho de mamar, porque ela já tem 4 meses. E ela não vai deixar porque o meu grande medo é que ela fosse pra mamadeira e ela me abandonasse. E ela não vai te abandonar porque tem teu cheirinho e tal. Ela foi, né? Dei a mamadeira. Meu Deus, ela só faltou dizer obrigada, né? Porque, lógico, sai muito mais fácil e tudo mais. Mas ela não quis mais saber do meu peito. Então, colocava ela e ela berrava, né? Mas também não fui buscar outra opinião, outra ajuda. Então, o fato dela ter experimentado a mamadeira... E, lógico, eu vi uma saída... Eu, como mãe, eu vi uma saída muito assim... Ai, porque a mamadeira, ela tem o comodismo, né? Você dá a mamadeira, parece que dorme melhor, parece porque... Enfim, talvez ali o leite, lógico, o leite é diferente e tudo mais. Então, aquele cansaço, que vai da mamadeira. Só que por muito tempo, talvez até hoje, eu fico com aquela culpinha assim, tipo, parece que eu fui menos mãe. Até a gente fala com algumas amigas, assim, que parece que eu não amamentei. Talvez seja a cobrança da sociedade, até a gente pode tá conversando sobre isso, mas me deixa um pouquinho, sabe, com culpa. Você encontra isso lá nas suas... Na verdade, quando nasce o bebê, nasce a culpa, né? Vocês aqui podem me dizer melhor, né? Podem falar melhor do que eu. Né? Mãe... Isso é a primeira coisa que eu converso com as mães que vêm comigo, né? Olha, eu sei que a culpa tá aí, porque a culpa nasceu, a culpa tá chorando, tá mamando, né? Então, a gente precisa, na verdade, ter o conhecimento, né? Eu acho que hoje o conhecimento é que faz com que as famílias se sintam mais seguras frente a essas questões, né? A culpa vai estar, isso aí é inerente, né? Eu brinco assim, até hoje eu tenho culpa. Se vai mal na escola, eu me culpo. Será que eu não tinha que ter sentado e estudado junto? Será que faltou mãe ali estudando junto, auxiliando? Porque isso eu acho que tá internamente na gente, mas nas questões da amamentação, né, quando a família tem o conhecimento, elas conseguem lidar melhor com isso. Então, eu percebo que as famílias ficam mais seguras na tomada de decisão. Por mais que alguém da família coloque em xeque, né, algum pensamento ou alguma estratégia que essa família utilize, se ela está segura do conhecimento, é mais difícil dela não seguir, né?
E eu acho que a gente precisa tomar cuidado como a gente lança a mão, né? Aprendi muito com a minha amiga, né? Da questão mesmo da mamadeira, né? Eu nunca esqueci que ela falou uma vez pra mim que, né, mais vale uma mamadeira com amor do que um seio com dor, né? Porque a gente vivenciou muitas realidades, né? Ai, que lindo! É, Vou fazer um corte. Que lindo. Paula 2016. Que ela trazia muito isso, né? Que mais vale a mamadeira com amor do que o seio com dor, né? E não é a dor da fissura, da mastite, é a dor da culpa, é a dor da pressão, a dor de repente não querer e estar fazendo porque os outros querem que eu faça, né? Porque é o corpo da mulher. E o cansaço também, E o né? cansaço, né? Digamos assim, ó, com 4 meses, claro, ali houve uma virada de vida minha, né, em questão de trabalho e tal. Mas como você colocou, muitas mulheres voltam a trabalhar com os 4 meses. Então, às vezes, até gostaria de continuar amamentando, mas isso significa que vai ter que, muitas vezes, só cabe a ela tá levantando todas as vezes ali à noite. Então, até nesse ponto, né, então... O que vale, né? Porque aí a exaustão que acarreta, ai, vou forçar, né? Tem que mamar. Então, nem sempre, né? E aí, a gente, né, precisa tomar cuidado com o nosso discurso, porque nós estamos, né, depende de quem é teu público, né, com quem que você trabalha. Nós trabalhávamos, né, com populações com muita... fugiu a palavra agora, mas que estavam, né, moram em bairros que são menos favorecidos, né, que às vezes a principal provedora do lar era a própria mãe, né, que já tinha outros filhos. Quando você perguntava quem vai cuidar, às vezes é o filho mais velho ou a avó, que já é mais idosa, né? Às vezes a ideia de, vamos esgotar para dar, então, o leite materno. Né? Nós fazíamos visitas domiciliares, então a gente acabava vendo a precariedade dos lares dessas famílias. Como que eu vou orientar se ela não tem luz, né? Se a geladeira dela não vai conseguir comportar a temperatura ideal para esse leite, para que esse leite esteja ideal para o bebê, né? Nós temos as questões das creches. As creches não aceitam o bebê se ele não tiver em mamadeira e com a fórmula, né? Então, a gente já teve uma mãe que saiu do trabalho porque o bebê não aceitava nem a fórmula, nem a mamadeira. E aí, ela acabou saindo do trabalho, né? E isso acabou adoecendo toda a família. Porque aí, o pai pegou... Ele trabalhava o plantão dele e pegou o plantão da mãe para ganhar pelos dois. Então, era uma sobrecarga dos dois lados, Meu né? Deus. Então, quando a gente vai para esse tipo de realidade... A gente tem que tomar muito cuidado com as orientações e o que a gente planeja, né? Eu acho que as estratégias, elas precisam ser personalizadas, Com né? certeza. Até para que essa família não se culpe, não se julgue, não adoeça, né? Porque não adianta. Os dois adultos Muito doentes, né? Como é que vai cuidar desse bebê? Muito A gente bom. não consegue. Ai, concordo plenamente, assim, porque esse negócio de que, né, a gente olha, às vezes, alguma lei, alguma regra ou alguma... E você quer colocar a goela abaixo de todo mundo, isso não funciona porque nós vivemos em realidades muito diferentes. Não dá para ser você lá dentro do seu trabalho, mas nós dentro do mundo aí da psicologia, às vezes a mesma orientação, às vezes até a técnica, ou realmente precisa avaliar diversas questões, né, da vida dessa pessoa para que ver se ela vai conseguir fazer, porque senão fica uma coisa desconexa, né, e ela não vai conseguir. E realmente acho que acaba gerando mais culpa, mais questões negativas do que ajuda propriamente dita, né? E você, Lívia? O que mais? Eu acho que é o outro, né? O grande drama que a gente encontra no consultório é a relação com o outro. E aí eu vejo que tem muito disso também nessa questão da maternidade. E tudo isso que a Ellen traz é muito de... A gente sempre vivenciou isso no sentido de que
lança-se, né, manuais, enfim, ou mesmo a vizinha vem falar, a mãe, a avó, a sogra, como se fosse assim, a regra da maternidade fosse um prêt-à-porter, né? E não é alfaiataria. Cada mãe vai se alinhavar, vai se costurar de uma determinada maneira. Mas o que que acontece, né? Porque comigo foi assim. Então, se comigo foi assim, óbvio que com você vai ser também. Não é mesmo? É isso que a gente pensa. Pega aquela receitinha, né? E aí, com isso, acaba, inclusive, eu digo que quando nasce um bebê, nasce a culpa, a Ellen sempre falou isso, né? Nasce a culpa, mas eu digo que nascem fiscais da vida daquele bebê. Ai, socorro. Então, todo mundo muito. vai, assim, ó, todo mundo vai zelar e prezar pela vida dessa criança a partir de agora. Então, todo mundo vai perguntar o peso do seu bebê, o tamanho do seu bebê, se ele dorme bem, se ele mama bem. E qualquer resposta que não seja bem, qual que é o contrário de bem? É ruim. Mal, né? E a mãe, muitas vezes, que não tá fazendo direito. E aí a mãe, com a bendita da culpa que ela, tanto explicou aqui pra gente, né? Que ela encontra no dia a dia dela. A mãe vai entender. Bem, se eu não sou... Se não tá indo tudo bem, tá indo tudo ruim, a culpa é minha, né? Então, logo, eu sou uma mãe ruim. E aí, quem que vai acolher essa mãe? Porque daí ela começa a esconder, né? Ela começa a sofrer sozinha, ela começa a apresentar sintomas, né? Então, ela começa a ficar irritadiça, o casamento começa a ficar complicado, ela vira uma pilha de nervos muitas vezes, e até chegar na gente é a mesma coisa, né? Vai para todo quanto é canto, até chegar no psicólogo é uma novela. É uma das últimas opções também. Exato, né? Até a gente dizer assim, olha, cidadã, você é única. Portanto, a tua maternidade é única. A história do teu bebê com você é única. Então, a história da outra foi da outra, serviu para outra. Se ela tá bem ou não com essa história dela, é com ela. Você tá construindo uma história que é totalmente nova. Não tá repetindo, né? Às vezes acaba repetindo, até por pressões, enfim, né? Coisas, por exemplo, se a gente for pegar a amamentação, mulheres mais velhas, né? Que não tinha conhecimento e tal, dizer, minha filha, eu aguentei. É assim mesmo? Você também vai aguentar. Você também tem que aguentar, né? E o quanto que essa mulher fica ali aguentando sozinha, o quanto que ela fica sofrendo. E quando ela chega pra gente, ela já tá destruída emocionalmente, né? Então, aquele momento da amamentação, ele é tão doloroso, tão pesado para essa mulher, e acaba ficando pro bebê também, porque quando a gente tá sofrendo, eu digo que quando a gente tá sofrendo, o nosso amor, ele não tá disponível pra gente amar. A gente sente o amor, a gente ama aquela pessoa. Mas a gente não transforma isso em verbo, a gente não consegue entregar, doar como a gente gostaria, como a gente idealiza e como a gente poderia fazer se não tivesse tão machucada, se não tivesse tão doloroso esse momento. Gente, deixa eu fazer uma vírgula aqui. Que você, né? Vocês todas são mães. Essa parte dolorosa ali da amamentação, e inclusive com outro desses julgamentos, vocês principalmente veem, né, essa mãe que diz assim, eu passei por isso e você precisa, é assim mesmo, vai aguentar. E tem coisas que realmente, que é aquilo e tal, porque maternidade não é brincadeira, né, gente? Eu falo que, né, nosso querido João Ângelo, acho que vocês conhecem também, né, falecido João Ângelo, ele dizia assim que deveria ter curso para ser pai e mãe. E eu acho que sim, porque a gente às vezes não tem ideia de tudo que vai passar em si. Mas existe, o que vocês acreditam que, assim, tem outra geração, e aí vem essa cobrança da mãe, e aí que a mãe tem que passar por isso, e hoje a gente fala assim, não, a responsabilidade é do pai e da mãe. Vocês acreditam lá, né, nos pacientes, clientes de vocês, que esse pai, ele pode ser mais
presente? Como é que é? A história se repete? O que vocês acham dessa parte? Porque eu, por exemplo, dentro do consultório, eu tendo algumas mães, e é esse retrato muitas vezes que a gente tem, que é a responsabilidade. E aí, as gerações, né? A mãe daqui, a avó daqui, sim, é papel da mãe. Se o pai cuidou da criança, ele é o melhor pai do mundo. É visto porque, assim, fazia muito pouco antes e agora que está participando é visto como, nossa, o melhor pai. E a mãe continua lá, né? Claro que são papéis diferentes e tudo mais, mas vocês acreditam que existe essa realidade pro lado de lá também? E se o pai poderia, de que forma que poderia estar aliviando essa carga tão pesada materna das mamães? Pergunta difícil, né? Toma. Então, assim, dos mesmos criadores de A Mamadeira, com amor e não com dor, agora vamos lá. Qual é a primeira função paterna? Anota aí, gente. Pais, a sua primeira função é fazer mamãe feliz. Eu já tô imaginando os cortes já. Qual que é a função? A primeira função desse pai, porque assim, ó, quando o bebezinho ele é pequeno, mesmo que o pai pegue, troque e tal, ele vai estar maternando, ele vai estar exercendo, é uma função materna também, né? Todo mundo que pega esse bebê pequeno está maternando ele. A função que é do pai é cuidar da mãe. Essa é a função dele. Porque a gente não pode deixar de levar em consideração que quando essa mulher tem um bebê, ela está fragilizada, ela está fisicamente debilitada por um bom tempo, ela está com os hormônios à flor da pele. Você sabe, né, e você tem muito para nos acrescentar sobre isso, né, Jaque? Tem mudanças cerebrais nessa mãe quando esse bebê nasce, né? Então, ela não é a mesma pessoa que decidiu engravidar lá 10 meses atrás, praticamente. Ela é outra. E isso é fisiológico, isso tá, porque ela se volta para esse bebê, porque o bebê precisa muito, né, dessa mãe. O Winnicott dizia que não existe um bebê sem uma mãe, que toda a constituição subjetiva vai começar nessa relação. Então, e é muita coisa. Você pense assim, você vai estar constituindo outro ser humano. Porque nascer bichinho homens, homo sapiens, né? Todos nascem. Agora, constituir um ser humano capaz de ser feliz, capaz de trabalhar, capaz de contribuir para a nossa sociedade, capaz de olhar para o outro com amor, com empatia, capaz de amar. Regular emocionalmente. Se regular emocionalmente. Isso é uma construção de um humano para outro humano e começa nessa relação entre mãe e filho. E essa mulher, eu também digo que é uma cabeça para dois. Então, ela já não está mais só voltada para a vida dela, para o corpo dela, para as necessidades dela. Então, já está dividida por dois ali. Só que aí ela tem que dar conta das reclamações, muitas vezes, do marido, que se sente o terceiro excluído. Ai, coitado, ele está de fora dessa relação. Pais legais, a gente ama vocês. Não é sobre vocês. O terceiro excluído, ai, judiação, tá de fora, porque agora ela só dá atenção pro bebê. Óbvio! Vai dar atenção pra quem? Pois é, né, cidadão? A tua função é deixar ela feliz, né? E aí a gente vai pensar assim, qual que é o mínimo para ser feliz? O mínimo é o básico. Ela precisa ter... Tipo, deixar a mãe tomar um banho sem ser chamada. Né? Ela precisa estar alimentada. Alimentada, uma jantinha. Ela precisa estar relaxada. Ela precisa... Vale night. Já é um pouquinho... Logo depois, ela também precisa, né, começar a redescobrir sua vida, né, afetivo-sexual. Ela precisa ter alguém que limpe a casa para ela. Ela precisa de alguém que cozinhe para ela ou que... o que as pessoas fazem geralmente? Eu fico com teu bebê para você ir lá fazer tua comida. Não!
Não, ela não quer que você fique com o bebê para ela ir se matar de limpar a casa, fazer a comida, ou... Não, ela precisa de alguém que faça isso para ela conseguir estar inteira ali para o bebê. Então, é pesado para os pais também, né? Conciliar a questão do trabalho e o cuidado em casa. Mas é uma coisa que ele precisa fazer, porque a vulnerável nesse momento é a mãe. Lívia, mas assim, e as mães solos? A gente fala muito de rede de apoio, né, Ellen? Socorro. A gente fala muito da importância da rede de apoio. Você sabe, quando eu fui mãe, eu pensava nisso. Se pra mim tá difícil... Porque, lógico, eu não tenho quase rede de apoio aqui em São Bento, né? As duas vós moram longe, quem tá perto trabalha. Assim, tinha a madrinha e o padrinho. Assim, foram poucas pessoas que a gente pôde contar, assim. Mas eu pensava... Meu pai do céu, imagina quem não tem essa, né, o marido e tá ali, mas... E existem, né, existem, é quase... não existe saúde mental, né, é uma outra dimensão de vida em si, de tudo que vai, de exaustão em si. Você falou até da questão cerebral e até os 2 anos dessa criança, então nasce a culpa, nasce a mãe, o cérebro ele vive essa transformação. Então, até os 2 anos a gente diz, tem toda essa questão hormonal, mas o cérebro sim tá transformando. Por isso que muitas de nós, a gente... E realmente, talvez vocês concordem comigo, parece que depois que a gente é mãe, a gente passa a enxergar a vida de outra forma, a gente vive, acho que até a valorização. É como se a gente aumentasse, é isso que eu sinto, que a gente aumentasse um degrau ali do amadurecimento de vida, do amadurecimento de adulto, vamos dizer assim, por causa dessa transformação, né? E a gente quer, por um lado... tá muito próximo desse bebê, quer cuidar, mas como até eu já disse em outro podcast, quando a gente mergulha só nessa maternidade, que é o que você colocou, essa mãe, ela precisa estar inteira também para esse bebê. Se ela só tá com o bebê e aí tem que dar conta de casa, tem que dar conta da comida, tem que dar conta de muitas coisas, e inclusive voltando para o trabalho, não existe, não tem como. Em algum momento vai dar tela azul nessa mãe. Não tem como partir para um outro ponto. Ela precisa ir resgatando. E a gente fala, eu não sei se vocês meninas vão concordar comigo, mas começar com coisas simples, né? A gente tá falando aqui de cuidados, eu brinquei aqui do banho, mas é da comida, é do banho, é de dar uma volta no quarteirão sozinha. Já dei de tarefa para cliente assim, você vai pegar o teu carro e vai dirigir. Porque tá quantos meses ali sem dirigir, né? Sempre alguém dirige para ela. Então, você vai dirigir sozinha, vai colocar uma música. Acaba sendo uma pausa na vida dessa mãe e que consegue respirar. Então, uma dica aí pro Dia das Mães. Ellen, você quer falar alguma coisa nesse ponto? Acho que... Meninas, eu queria muito falar. Isso pode chorar também aqui. Nós estávamos falando um pouquinho antes, porque Lívia me corrija, meninas me corrijam, vocês fizeram esse projeto de pesquisa quando as crianças, era parte do mestrado ali, né, de vocês. Que as crianças saíam da UTI e aí vocês fizeram esse trabalho. Vocês querem contar um pouquinho pra gente como é que foi? Quer começar? Bom, na verdade, a ideia veio, né? Primeiro porque eu engravidei no início do doutorado, né? Então, meu projeto de pesquisa era outro, né? Era no raio-x, era com disfagia. Uhum. E com 6 meses de doutorado, eu descobri que estava grávida, né? E naquele ano, nossa, eu mergulhei em todas as disciplinas que eu podia fazer para ficar livre, né? E ainda combinei com a minha orientadora, que ele nascia em janeiro. A partir de fevereiro, eu ia levar ele na creche do Hospital de Clínicas, deixava ele lá e ia fazer minha coleta, que não ia atrapalhar em nada meu doutorado.
As mães ficam iludidas também, gente. Né? Porque a gente acha que vai ser Que muito vai dar fácil, certo. né? Uhum. Que é um boneco muito tranquilo de se cuidar, né? E que é só prover as necessidades, né? É isso que a gente pensa quando tá no forninho. Ah, vou dar mamar, levo lá, troco. é isso aí. Tranquilo, né? Não tem nada além disso, né? E ela muito, nunca esqueço, ela muito sábia, minha orientadora, falou assim, não, espera, você não sabe como é que teu bebê vai ser. Ah, tá maluca, né? Como assim meu bebê vai ser? Vai ser um bebê, vai pra creche, né? Ah, vai que é um bebê que chora, vai que é um bebê que requer muito de você e tal, não. Tá, tudo bem. Não, tá bom, concordei, né? A gente não discorda de orientador, né? E aí, nasceu em janeiro e o meu bebê chorou 3 meses, 24 horas. Foi, assim, desesperador, né? Então, foi uma experiência traumática. Toca e muito difícil. Meu Deus. E aí, claro, eu tive que repensar toda a vida, Jesus. né? Na época, eu falei que eu nunca mais ia trabalhar com bebê, que eu não ia trabalhar com aleitamento materno, né? Porque eu não estava sabendo lidar com o meu próprio filho, como é que eu tinha moral para ficar ensinando os outros, orientando os outros, né? Então, demorou um certo tempo para conseguir dar conta disso. E aí, no final né, quando a poeira baixou, as coisas começaram a ficar melhores, né? Aí eu fui conversar com a minha orientadora, de novo, e por questões da própria organização do hospital, a gente não ia conseguir dar conta daquela pesquisa. Então, eu teria que pensar numa nova pesquisa, né? Aí eu pensei, bom, agora eu tô com um bebê pequeno, então já que eu tenho que pensar, vou tentar pensar em algo que eu possa fazer aqui em Mafra, né? Aí conversei com a Lívia, conversei com a Andri, que é a nutricionista. Falei, vamos fazer uma pesquisa assim, em conjunto? Aí a gente, né, pesquisa os mesmos bebês, a gente consegue fazer um corte, que é um estudo mais robusto, né? A gente consegue, com 3 profissionais, né, cercar várias variáveis para que o nosso resultado realmente, né, não seja tão questionável, né, que não tenham tantos vieses, né? E aí elas toparam, né? Que Sei lá, se eu legal. sou doida, elas são doidas, mas elas toparam fazer essa pesquisa comigo, né? Deu um trabalhão fazer, foi bem trabalhoso, né? Foi algo assim, foi exaustivo também, foi gestar e parir novamente, né? Eu levei 7 anos para finalizar o doutorado. Você fechou em 2 anos teu mestrado? Não, eu fechei em 3. O doutorado geralmente são 4 anos, né? O meu fechou em 7. Para poder Caramba. finalizar todo mundo, Mas é assim. porque teve que mudar de projeto, teve a maternidade. Sim, né? E tem uma pandemia no meio, né? Nós tivemos uma pandemia no meio, que as coletas ficaram suspensas, né? Até os bebês que já estavam em acompanhamento a gente fez via WhatsApp, né? Mas mesmo assim foi bem, bem difícil, né? E no início, né? A gente, né, levou o projeto para a Secretaria de Saúde para mostrar o que a gente gostaria com esse trabalho, o que a gente ia prevenir com esse trabalho, né? Quais seriam os nossos ganhos, né, frente à saúde pública, né? Quando a gente fala de saúde pública, a gente pensa em gastos públicos também, né? O quanto uma reabilitação custa hoje, né? Enfim, a gente levantou várias questões, né, junto com a secretaria, e ela comprou a ideia, né, e nós conseguimos montar um serviço em Mafra para esses bebês. Então, os bebês saíam da maternidade já encaminhados para o serviço de acompanhamento. E lá nós fazíamos o acompanhamento já 7 dias após a alta, mais ou menos. Aí, em 1 mês, esse bebê voltava de novo. Aí, nós víamos ele com 4, 6, 9, 12, 18, 24 meses, a gente finalizava o segmento. Né? Eram bebês que estavam na UTI? Bebês de UTIs, bebês prematuros e bebês que não, às vezes não era prematuro, mas precisaram estar na UTI. Então, aí sim. eles vinham também. Né? Então,
os bebês não tinham comorbidades, né? Esses bebês, quando apresentavam alguma lesão neurológica, alguma alteração crâniofacial, alguma questão que precisava realmente da reabilitação, né? Porque aí tinha uma condição posta, a gente encaminhava para os serviços, tanto da reabilitação dentro da secretaria, ou para a estimulação essencial que a gente direcionava dentro do município. Aham. E o que vocês faziam uma avaliação com o que vocês, assim, melhor, o que vocês buscavam com essa, no pós, né? O que vocês avaliavam nessas 3 áreas, Lívia? Ellen, desculpa. Você quer falar um pouco? Então, a gente fazia o acompanhamento desses bebês, cada uma com foco na sua área, né? Justamente porque quando o bebê ele nasce com alguma grande síndrome, né? Ou ele passa por algum evento perinatal que deixou alguma sequela, esse bebê ele vai ser muito olhado, né? Ele vai ser muito cuidado e é muito importante que isso aconteça. Mas o bebê que não tem alterações óbvias, ele é um bebê que acaba indo para casa com as mesmas, digamos assim, um bebê prematuro, baixo peso, quando ele sai com as mesmas orientações de um bebê que nasceu com 42 semanas, 4 quilos, né? Então, são bebês muito diferentes, né? E aí a gente fazia todo o acompanhamento desse desenvolvimento. Eu, no caso, fazia o desenvolvimento psicológico desse bebê para ver como é que ele estava indo e como que estava emocionalmente essa mãe. Se ela estava, o quanto que essa UTI trouxe um sofrimento psíquico para ela e o quanto que isso estava influenciando no bem-estar dela em maternar. Porque se a gente não está bem, a gente não consegue, né? E aí, todo esse segmento até os 2 aninhos. E nisso, a Ellen e a Andri também vinham com todo o know-how sobre essa questão alimentar, a amamentação, porque, né, não é como quando nasce o bebê a termo, né, ou seja, com mais de 37 semanas, e ele já vai para o peito da mãe, ali já começa aquele vínculo. Quando o bebê ele precisa para UTI, esse vínculo tem um espação para ele começar. E aí essa mulher já está enlutada pela fantasia que ela tinha, porque ali o sonho dela desmorona. E não tem uma coisa que doa mais do que a gente perder um sonho, né? É alguma coisa que você desejava muito e você não viveu. Então essa mulher começa já a viver esse luto, essa dor por tudo que ela tinha idealizado, tudo que ela tinha sonhado. Ela teve o bebê para ela. Né? Daí tem que ir pra UTI. Exato. Né? E é um bebê que, assim, todo mundo sabe mais sobre esse bebê do que ela. A enfermeira, o médico, são conhecimentos necessários, importantíssimos, salvam vidas, né? Mas ela se vê, assim, destituída de um saber sobre aquela criança, que ela imaginou tanto, ela gestou na cabeça dela antes de ficar grávida, né? Porque a partir do momento que essa mulher imagina que vai ser mãe, ela já está gestando uma criança na cabeça dela. E, de certa forma, até quando ela não quer ser mãe, ela também está gestando pelo lado oposto, de certa forma, né? Esse bebê. E aí, quando ela vai se deparar, entrar em contato com essa criança, que, claro, não é o bebê da imaginação dela, né? Mas ela não tem nem a oportunidade disso, porque ele é um bebê que não pode estar com ela, né? Aquela coisa que... Não sei se vocês são assim, mas eu cheiro muito a minha filha. Sim. Cheiro de filho é gostoso, né? Assim, ai, é meu. Esse cheirinho, esse aconchego, ela não pode ter isso, né? São várias restrições para ter Acaba contato vivendo com esse bebê. um luto daquele, né? Você pensa, estou grávida, eu vou ter o bebê, eu quero levar para minha casa, e aí eu tenho que ficar ali. E era feito, era só com os bebês ou era daí com as mães também? Que legal. Que legal. Na verdade, com a família. Com a família. Né? E o diferencial, né, até do nosso acompanhamento, é que nós 3 ficávamos sempre as 3 juntas.
Então, era uma consulta interdisciplinar, né? Que maravilhoso. Que não era cada uma na sua sala, a família vai numa sala, vai na outra, e tem um atendimento fracionado, né? Não, era um atendimento com os 3 saberes, né? E isso agregou muito, né? Agregou para o meu saber, agregou para o saber da Lívia, da André, né? Eu cresci muito nesse acompanhamento, a forma de olhar, a forma de atuar, o que identificar, né? Porque às vezes a gente fica na nossa expertise, só que a nossa expertise não dá mais conta, né? Eu acho que hoje... Tem uma limitação, né? Nós somos limitados, né? Com certeza. Então a gente precisa do outro, né? Eu brinco que às vezes eu não sei mais trabalhar sozinha, assim, eu sinto falta, né? De trabalhar com o outro, porque eu vou identificar coisas, mas não sou eu que vou manejar aquilo, né? E às vezes precisa ser naquele momento, precisa ser já imediatamente manejado, né? Então, a família sempre estava junta, né? O pai, a mãe, se a avó tivesse, era a avó também, né? Porque a gente entendia que são todos responsáveis por aquele bebê e por aquele crescimento, né? E que todas as questões que envolvem alimentação, crescimento, desenvolvimento global, desenvolvimento emocional, permeia esta família. O como essa família vai estimular ou vai restringir essa criança, né? Já quase perdeu essa criança. Aí ela é vista como um bebê frágil, um bebê que está em risco o tempo inteiro. Uma bolha. Né? Então, apesar de nós fazermos avaliações objetivas, né? E na psicologia, muitas coisas subjetivas, né? A gente passava muita orientação, né? O nosso foco era prevenir. Então, né, na consulta, por exemplo, quando a família vinha na consulta de 4 meses, a gente, né, fazia toda a avaliação, fazia a triagem do desenvolvimento para ver se a criança não estava atrasada, a parte emocional, e já entrava no item alimentação, né? Para não entrar com a alimentação de forma adiantada, que tem o tempo certo, por que tem o tempo certo, né? Que avaliação que nós iremos fazer para entender se esse bebê tá preparado, né, para comidinha. Então, a gente já adiantava algumas questões, né, prevendo do que poderia vir. Com o tempo, as nossas orientações foram se aprimorando, porque a gente já sabia o que vinha para frente, a gente já sabia quais eram os nossos desafios lá, então a gente já antecipava, né? E com isso a gente, né, conseguimos grandes resultados. A minha tese, o objetivo era ver se os bebês prematuros, eles tinham dificuldades diferente do bebê a termo na progressão das consistências alimentares. Então, do pastozinho, dos pequenos pedaços até o sólido. Porque o que a literatura traz? Né? Os bebês que passam por intervenções orais invasivas, né, eles têm uma memória negativa na boca, que é um local que precisa receber prazer, né? Que é onde nós temos muitos receptores, né? E o bebê a termo, a primeira coisa que ele recebe é o quê? É o prazer, é o seio materno, é o cheiro da mãe. E, ele não passa por esse tipo de intervenção. O bebê que vai para a UTI, não. Ele não tem nada prazeroso nos primeiros dias de vida, né? E isso tende a ocasionar o quê? Uma aversão oral, uma dificuldade alimentar, uma dificuldade em aceitar texturas e tudo mais, né? No final, o meu doutorado, eu falei assim, vou jogar no lixo, porque as minhas crianças não apresentaram nada disso. Elas não tiveram nenhuma dificuldade, né? Mesmo os prematuros extremos, Resultado, né? não. Né? Então, eu não percebi isso, né? Mas, claro, a nossa grande discussão, né, junto até com a banca e tudo mais, foi que realmente esse acompanhamento foi um diferencial, que as orientações e o acompanhamento e o suporte às famílias, elas são importantes. Então, hoje isso não acontece. Esse tipo de trabalho não acontece de forma geral, né? E, para além disso, a gente chegou à conclusão de que, inclusive, os bebês a termo precisam desse acompanhamento, que não só os prematuros. Porque os a termo, eles apresentam as mesmas dificuldades no sentido do desenvolvimento, né? E ele pode apresentar as mesmas dificuldades na alimentação, a depender de como
ele é introduzido, né, na alimentação complementar. Então, meus bebês não tiveram diferença, né? E a gente chegou à conclusão, então, que todo mundo deveria ter o acompanhamento, né? Não só bebê prematuro. Seria maravilhoso, né? Porque supra-sumo, né? Essas dúvidas referente à alimentação e como que... nossa, é riquíssimo, falta muito, né? E de você ouvir, poxa, tava vocês três ali e, né, vamos fazer assim... ai, nossa, maravilhoso, com certeza fez toda a diferença, com certeza. Muito. E era assim, bem interessante, porque essa mãe, muitas vezes, ela vem com uma ideia de que o bebê não tá querendo se vincular com ela, o bebê não tá, ela não tá conseguindo. E não, olha como começou a vida desse bebê. E aí, depois a questão da introdução alimentar, eu lembro que ela e a Andrea iam falando sobre essa questão, né, lá pelos 4 meses já antevendo, né, que iam começar, ai, que dozinha, mas você não vai dar nem um pedacinho de não sei o quê, mas ele tá com vontade. E aí, as mães, né, porque hoje a gente tem... Daí já tinha passado por tanta coisa ruim, né? Vamos mudar, né? As mães já são mais antenadas e buscam conhecimento, enfim, e leem. E não, é com 6 meses. Só que daí, que não é só os 6 meses, né? Tem todas outras questões envolvidas, não é só uma questão cronológica. Mas essa mulher, conforme elas iam dizendo, olha, não precisa, o seu bebê não tá passando vontade, elas iam relaxando. Elas iam ficando assim... porque a pressão era de oferecer o que você está comendo, o que você está bebendo para esse bebê, porque coitadinho, né? Ele tá com vontade. Não, ele não tá olhando, com vontade. Né? Até salivando. Não vai dar nem um caldinho de feijão. Ai, Deus. E aí as mães iam se fortalecendo. Isso acontece muito. Isso era muito legal do nosso trabalho. A mãe, ela ia se fortalecendo. E ela ia constituindo o saber dela e ela ia se empoderando disso para poder chegar, né, para o outro, muitas vezes, e dizer, olha, ele está mastigando assim, mas não é porque ele está com vontade. São células do cérebro dele que faz ele fazer esse movimento e ele precisa fazer isso para quando chegar a hora de comer, não ser uma surpresa para ele. Não ser tão terrível assim o negócio. Estão botando uma coisa esquisita aqui na minha boca, agora tem que engolir, né? Então, essa mulher, ela ia relaxando, a maternidade vai ficando mais leve. Porque eu acho que a grande questão é essa, né? O quanto que nós somos pressionadas, o quanto que nós somos... E eu também fui muito pressionada em muitas coisas, né? Vocês também. Sim. Eu me lembro de um episódio que eu tava... O meu mecânico foi... A minha mãe estava em casa, ficou com a minha filha. E eu precisava levar o carro pro mecânico. Então, sabe aquele esquema de um leva, outro busca? Você devolve o mecânico na oficina com o carro, ele te leva embora? E aí, eu tava indo devolver ele na oficina. Ele tinha arrumado o carro, eu tava indo levar ele na oficina. E ele me pergunta se a minha filha mama no peito ou na mamadeira. Cara... Olha só! Oi, querido! Né, assim, tudo bem que ele conhece meu marido, mas a gente não tem intimidade, proximidade nós, né? Ele já foi amigo de jogo do meu marido, assim, de videogame. Mama lá na vaca. Mas assim, olha Abusado. só, todo mundo vai se sentindo à vontade pra te questionar. E se você não tá em paz, não tá leve com a tua maternidade... Você já fica... É mais uma pontinha, né? Vem a culpa, vem... e aquela coisa de... E a mãe tá tão fragilizada que ela não consegue dizer, não é da tua conta, né? Dá explicação. E se o bebê não mama no seio, é assim... Mas veja bem, aconteceu isso, daí conta toda uma história pra justificar. Ai, já fiz isso, gente. Esse, quando eu contei a minha história ali dos 4 meses, tipo... Não, mas ela é... Sabe? E hoje eu penso que eu não tinha que ter justificado nada. Eu que estava mãe ali toda...
vulnerável de tudo que é jeito e a gente não precisa. E a gente às vezes faz isso com outras mães, né? Eu acho que a gente precisa pensar muito no que vai perguntar, principalmente para as mamães, recém-mamães, porque quando nós não temos essa informação, onde eu vou num profissional qualificado, onde eu tenho a informação, né? Não é lá da blogueira, não é realmente de uma profissional capacitada, isso vai dando com certeza mais segurança até para responder. Não, é isso que eu fiz, né? Minha pediatra é isso, minha psicóloga é isso, minha fono é isso. Então, fica aquela segurança maior. Ainda vai dar uma insegurança, mas eu acredito que bem menos, né? Meninas, eu queria perguntar, temos uma perguntinha aqui. Aliás, temos mais perguntinhas, mas vamos lá. Um conselho para mamães que não conseguem ou não conseguiram amamentar. Conselho para quem não está conseguindo é buscar ajuda. Mas, gente, né, buscar ajuda, buscar informação, porque se ainda está no processo, está difícil, ainda há tempo para se retomar, desde que seja um desejo, obviamente, né? É um desejo dessa mãe amamentar, é um desejo manter, né? A mãe que não conseguiu, vai ser feliz, fica tranquila, né? Você fez o que era possível, o que o teu bebê precisava, ele precisava se alimentar. Foi necessário utilizar a mamadeira para se alimentar, tá tudo bem, ele tá saudável, você tá dando carinho, dando amor, ele tá se desenvolvendo, tá crescendo, maravilha. Não é um crime não amamentar, né? Eu acho que essa é a grande questão hoje. É tudo muito 8 ou 80, né? Ou você tem que amamentar, ou você tá cometendo um crime. E acho que não é, acho que a gente precisa ser maleável, né? Até porque nós vamos ter situações que a gente vai precisar lançar a mão de uma forma ou de uma mamadeira. São, né, questões aí que envolvem N situações, mas que vai precisar, né? Eu acho que não vale a pena ficar culpando essa mãe que não conseguiu. Ela não conseguiu por algum motivo que no momento não foi, né, manejado ou não foi, né, não foi possível. Tá tudo bem, né? Não é menos mãe por causa disso, né? Tá. E assim, até quando você estava falando, existe o mesmo questionamento do 8 ou 80, a questão do parto, né? Ah, sim, né? Não é? Sim. Mas, cesárea, eu lembro que eu tentei muito parto normal, queria muito, e não consegui. Por N motivos ali, fui até. E olha, foi por um tempo, assim, aquela questão de, poxa, né? Poxa, eu nasci pra isso, eu tenho que... E não deu certo, tá tudo bem, minha filha tá saudável. Mas porque existe toda, né? A gente precisa cuidar muito do que o que eu estou realmente sentindo e o que tá vindo de fora, né? Os questionamentos de fora. Mas é difícil, gente. Eu sempre falo que se nós pudéssemos deixar como tarefa, assim, todos os dias, a gente chegar a fim do dia e de nós avaliarmos nossos comportamentos e pensamentos, se aquilo realmente partiu de nós, principalmente nós mamães, ou se tá partindo do outro. Porque basta a sogra fazer uma pergunta, a mãe fazer uma pergunta, uma colocação, ou, nossa, tua filha... Pronto, se você não está no momento legal ou está mais sensível, pronto, é o que basta pra gente ficar colocando coisas. E o nosso cérebro é muito fantasioso, ele fantasia mesmo e vai longe. E aí acaba com a nossa saúde mental. E atrapalha a produção de leite, né? Com certeza. É uma bola de neve. Tá, existe um intervalo ideal para ter o segundo filho? Bom, acho que cada um vai dar uma resposta. E aí, meninas, o que vocês pensam? Segundo filho, oi? Tá doida? Não, mentira, gente. Ele tem 2 filhos. Eu tenho, mas o primeiro... Teve um intervalo ideal? O primeiro foi mais fácil. É mesmo? Meu primeiro veio pronto. Ele veio formadinho, ele já andava, já falava, já ia ao banheiro.
Eu só precisei tirar a mamadeira e a chupeta. Foi mais. Não tive o perrengue da amamentação, né, Aham. do parto, né, do puerpério, a mudança hormonal, nada disso, né? Então, foi mais tranquilo, né? O meu primeiro filho, ele não é filho biológico, né? E esses tempos alguém falou assim, às vezes o filho... Não tô dizendo que é isso, né? Mas às vezes fiquei pensando o impacto disso, que às vezes o filho que não é o biológico, o desejo é muito maior, porque você escolheu aquela pessoa, aquele ser humano, né? O filho biológico, né? Você gesta e vem um ser humano. Eu não escolhi isso aqui. Ai, Né? pecado. Mas eu acho que são experiências diferentes, são amores parecidos, iguais, assim, no sentido de... Claro que a gente ama coisas diferentes em cada um, não dá pra ser igual, né? Porque são pessoas diferentes. Aí uma resposta verdadeira, porque a gente pergunta para os pais que têm 2 filhos, a gente ama tudo igual. Que é tudo igual? Né? Não dá pra amar tudo igual, não quer né? dizer que você vai dar regalias. Acho que são que o amor tá vinculado ao que você dá ao outro. Acho que não é isso, né? Mas eu vou amar as qualidades de um, vou amar as qualidades do outro com a mesma intensidade. Acho que essa é a resposta, né? Porque eles têm qualidades diferentes. São 2 seres humanos completamente diferentes, né? Eu vivo o 880 na minha casa com os 2 e é intenso, né? Então, essa questão do intervalo, eu não vou saber dizer, porque, na verdade, o segundo filho, né, a gente não esperava. Porque o médico falou que eu não podia engravidar, que eu tinha ovário policístico, né? E eu, como uma pessoa controladora que sou, fui na ginecologista e falei, então tá bom. Como é que funciona daí se depois eu quiser ter filho, né? Quase que uma planilha, assim, né? E aí ela falou assim, olha, a gente só vai fazer tratamento depois de 2 anos. Tem que tentar 2 anos de forma natural e depois a gente tenta. Fechou. Daqui 2 anos eu vou estar defendendo o meu doutorado, já vou estar terminando tudo, então, ok. O que eu preciso tomar de vitaminas? Repus todas as vitaminas. Acho que foi a gravidez mais planejada que teve. O corpo estava super saudável, alimentação, no auge da atividade física. E em janeiro de 2015, então tá bom. Então, a partir de agora, né, não vamos nos proteger mais. Perfeito. Em maio, eu tava grávida. Aí eu falei, como assim? Não, o médico falou que eu não podia engravidar. Né? Então, foi planejado, mas não foi, né? E aí, tive que me rever nesse meio aí, né? Então, foi diferente, né? Foram escolhas diferentes, né? E momentos de vida diferentes também. Então, não tem como comparar. Sim. Aí vocês me dizem quando vocês vão ter o segundo. Você sabe que essa é uma das perguntas que mais fazem, né? Quando, pelo menos pra mim, assim, quando você tem um filho, aí já pergunto quando vem o próximo. Mas assim, ó, a pergunta ali da colega, eu diria, porque visto, né, o meu olhar como psicóloga e olhando pra essa mãe, que então eu até falei, né, que o cérebro ele tá ali em transformação até os 2 anos. Eu diria, né, não é algo que... eu diria que teria um intervalo de 2 anos. Seria legal até para essa mãe estar se recuperando, são em fases diferentes. Mas tem várias mães que têm 1 ano menos ali. E vai, mas é porque são 2 bebês, então precisa de... se essa mãe... Porque aí vai, né? Tudo depende também. Porque se essa rede de apoio é muito legal, às vezes, ok. Agora, se é uma mãe que é mais sozinha, ou que não já sofreu tanto com esse primeiro, tem que repensar se realmente... O porquê desse segundo filho, né? Que é o que eu digo quando as pessoas me perguntam, né? Eu realmente não quero ter outro filho, mas porque eu já me sinto muito realizada com a Giovana. Não, e nós passamos muitas dificuldades em questão de rede de apoio, né, com os nossos horários e tudo mais. Então, eu não vejo necessidade de ter mais um. Mas, ponto, a gente precisa olhar para a realidade de cada um e aí avaliar.
né? Porque não vai, né? A gente quando pensa, ai, outro bebezinho, a gente vê assim, ai, que lindo. Tem o perrengue, né, gente? Você quer responder, Lívia? Você acha que tem uma... Eu acho que os 2 anos no mínimo. No mínimo. Mas se eu fosse, assim, dar um conselho, eu acho que a primeira infância ela é tão importante para o desenvolvimento da criança. E é tão única também para a mãe, né? Essa vivência, que eu acho que vale a pena, se possível, né? Se o teu desejo der conta, né? De esperar, porque às vezes a mãe, ela tá muito desejosa, né? De ter um segundo filho já. Mas eu diria que esperar passar essa segunda infância, porque 5 anos. primeira infância, né? Não a segunda. Porque quando essa criança sai da primeira infância, ela vai para o mundo e ela já está construindo uma vida social dela. Antes disso, ela é muito casa, ela é muito família, ela é muito para dentro ainda, né? E é muito gostoso também esse momento. Então, se possível, aí eu acho que esperar até a criança fazer 6 aninhos. Concordo. Porque a gente escuta também, né? Eu falei aqui da rede de apoio, mas tem coisas, essa atenção com qualidade, esse amor, esse carinho da mãe, do pai ali em si, não dá pra gente terceirizar. Né? Tem coisas que, ok, eu vou... alguém vai cuidar para trabalhar, mas assim, eu vou conseguir dar essa atenção com qualidade para 2 crianças nesse momento? Exato. Porque muitas pessoas estão vivendo um caos em sua vida, então é necessário avaliar essa parte também. E também, uma coisa que a gente tem que considerar, tem a gestação, né? Assim, ninguém garante que a tua segunda gestação vai ser super tranquila, como talvez tenha sido a primeira. Também. E aí, assim, você é pessimista. Não, gente, vamos falar de realidade? Realidade. Né? Uhum. Então, a minha gestação, por exemplo, eu acredito que um dos maiores limitadores para eu desejar ter outro filho, biológico pelo menos, foi a minha gestação. Que foi muito difícil. Foi muito... e aí é outro mito, né? Que a mulher, quando tá grávida, está plena, está... Menos, né? Bem menos. Então, existem mulheres que têm uma gestação muito tranquila, mas existem mulheres que não. E aí, vamos dizer assim, mas então começa a fazer aquelas contas, né? Então, para meu bebê nascer quando esse daqui tiver 2 anos, então eu vou engravidar agora, que tem 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, e vai fechar quando esse aqui tiver 2, o outro nasce. E aí, se a sua gestação for de muito alto risco? E se você tiver que ficar em repouso muito tempo, se você tiver enjoo muito forte, se você tiver várias questões, se você precisar de... Sabe assim, tanta coisa pode acontecer. Esse tempo você não conseguiu estar ali com o teu bebê que precisava tanto de você. Então, eu acho que dá pra segurar a onda, né? Não precisa ser cancelado agora. Não precisa ter um filho em cima do outro. Assim. Aproveita, curte, né? Sem pressa, pessoal. Sem pressa. Desmame noturno. A mãe precisa conduzir ou o bebê deixa de mamar à noite naturalmente? Olha, na minha experiência, né? Quando os bebês, eles estão amamentando ali, inicia com a introdução alimentar, eles tendem a diminuir já por conta a questão do seio materno, né? E eu acho que não é só o bebê, eu acho que é um querer da mãe também, né? Porque são 2 pessoas, né? Às vezes a gente quer deixar tudo muito automático, né? Eu vou treinar ele? Não, depende do que você tá querendo, né? Eu tive uma amiga que ela amamentou até a criança completar 4 anos, né? E a criança não desmamou, né? E ela só faltava falar assim, mamãe, já deu, né? Porque não era um desejo da criança, era um desejo da mãe, né? Então, eu acho que essa relação é muito pessoal, né?
entre a mãe e o bebê. E tende a acontecer de forma natural, a depender do desejo de um ou de outro, né? Então, de maneira geral, ela tende a desmamar sozinha, na medida em que vai introduzindo os alimentos, né? Vai estando mais ativa durante o dia, à noite, né? Já tende a espaçar as mamadas, já não ter, às vezes não tem nem a mamada da madrugada, tem a madrugada, a mamada da última da noite e depois de manhãzinha, né? Então, tende a ser muito, muito natural, assim. Ok. E aproveitando ali, Helen, a questão do, né, tem gente, né, existem duas linhas, né, algumas pessoas, elas são são adeptas, né, desse horário de mamadas e outras com essa livre demanda. Como é que você enxerga essa parte? Eu acho que depende o que as pessoas entendem como livre demanda, né? Porque mesmo a livre demanda tem limite do que é esperado, né? Não é chorou e então, toma aqui. Com o perdão da palavra, né? Às vezes eu comento com as mães, a livre demanda não é virar piercing de mamilo, né? Não é ficar pendurado o tempo inteiro, porque nós estamos falando de alimentação. Existe um processo, existe um ciclo de fome, de mamar, de saciedade, de fazer a digestão. Então, precisa-se ter um mínimo de intervalo, que não é de 10 em 10 minutos, né? E aí vai depender se está no seio, se está na mamadeira, se está fazendo seio e mamadeira, o que esse bebê está ingerindo, né? A mamadeira, na verdade, nem é mamadeira, a fórmula, porque ele pode estar recebendo leite materno também na mamadeira. Mas vamos pensar em conteúdo, em leite materno e fórmula, por exemplo. São duas coisas que têm a digestão funciona diferente, né? Então, a fórmula vai demorar 3 horas aí para esse bebê sentir fome de novo. Então, vai ser mais engessado esse horário. No seio, no leite materno, não. A digestão vai acontecer muito mais rápida, né? E aí nós vamos ter intervalos menores. E vai depender também, por exemplo, do dia, um dia que está mais quente. O bebê vai querer fazer mamadas mais frequentes em menos tempo. Vai ter a mamada da fome, que ele vai mamar um pouquinho mais de tempo e vai fazer um intervalo maior. Porque ele também mata a sede ali, não é só a fome, né? Então, o dia que tá mais calor, ele vai tomar, né? Vai querer mais o seio, porque ele vai estar matando a sede, né? No frio, às vezes o bebê quer ficar mais juntinho da mãe, porque tá frio. A gente percebe muito aqui, quando tem essas mudanças de temperatura, que os bebês se comportam diferente. Então, a livre demanda é isso. É o bebê conduz ali. Se ele tá necessitando, né, do seio materno naquele momento, a mãe vai ofertar. Agora, um bebê fica 1 hora pendurado no peito seguido. Isso não é esperado. Precisa procurar ajuda para entender o que está acontecendo. O bebê mama de 10 em 10 minutos, chora e quer o peito. Também precisa buscar ajuda, porque também não é esperado, né? Agora... É outra coisa, então é fome. Provavelmente, ou ele tá pegando errado e não tá realmente mamando o que precisa, né? As pessoas esquecem que a amamentação é 50-50. Não é 100% da mãe. Se fosse, as coisas seriam muito mais fáceis, porque a mãe resolve. Mãe não resolve tudo, né? Mãe resolve tudo, dá um jeito pra tudo. Mas não é. Tem 50% do bebê. E aí é esse 50% que as pessoas se esquecem, né? E aí que entra a fono, né? Porque quem cuida desse 50%, né? Se ele tiver uma dificuldade motor oral, se ele tiver alguma dificuldade na pega, a fono que vai avaliar, né? Que vai conseguir entender o que é que ele está fazendo de errado ali no peito, né? Por que ele não tá pegando, entende? E a gente só vai lembrar da fono quando, né, quando eu vi, né, achei você lá no Instagram, né, me recomendaram você e eu falei, olha que legal, porque eu também não sabia, assim, fono para criança que não tá falando. E veja a quantidade de coisa bem antes que o teu trabalho... Nossa, porque é uma das fases, como a gente já colocou aqui, tão dolorosa,
para ambos, muitas vezes, e que pode ser ajudada. Nossa, incrível. E, né, ter ajuda, ter a informação, não quer dizer que tudo vai dar certo, né? Isso é importante. Sim, sim. Porque às vezes as pessoas compram uma ideia ou vendem uma ideia de que se você comprar o meu serviço, eu vou te dar a amamentação, né? Como se... Já me pediram isso, eu falei, eu vou abrir uma tenda, então, da mãe Ellen, faça o seu bebê mamar em 2 dias. Mas não é assim, né? É porque já me falaram assim, você precisa fazer esse bebê mamar, né? Como se fosse uma decisão Então, minha. E não é, né? Uhum. Então, mesmo com conhecimento, mesmo Muito com bom. auxílio, mesmo com o trabalho, o negócio pode não dar certo. Porque existem outras variáveis aí, né? Que não é tão 2 mais 2 é 4, né? Nossa. Eu brinco que, às vezes, quando eu atendo pais que vêm das exatas, é complicadíssimo, porque eles já estão com a planilha pronta do Excel, né? Quanto que vai isso? Quanto de leite ele precisa mamar, de quanto em quanto tempo, quantas fraldas, quanto que é o peso, o ganho diário, ele tá tudo na ponta da língua, entendeu? Só que na amamentação não é assim, né? A gente tem que entender o que é uma mamada efetiva, se esse bebê tá fazendo uma pega adequada, né? Se ele não estiver fazendo a pega adequada, precisa de um profissional que entenda da amamentação, né? Quando envolve as questões de sucção do bebê, o profissional é o fonoaudiólogo, não é outro profissional. A amamentação, ela não é de uma única profissão. Presta atenção, gente. É de todos. Todos podem trabalhar na amamentação. Mas existem particularidades de cada profissão frente a essa demanda. Isso aí. Né? Então, é isso que precisa ficar muito claro. Né? E às vezes os pais chegam assim meio desacreditados mesmo, né? Já pois chega tão cansado. Aí eu vim porque me mandaram vir, porque me falaram, né, que a fono Você podia é a última ajudar. esperança. Tipo isso, né? E aí é uma responsabilidade, né? Às vezes já vem com bico intermediário, vem com mamadeira, vem com um monte de coisa que tá se tentando alimentar essa criança de todas as formas, que acaba que fica muito cansativo, né? Então, esse trabalho da fono é para ajudar esses 50. Porque não é só o teu 50, é o 50 dele. E quando eu falo isso para as mães, nossa, parece que sai o caminhão das costas. Ai, que bom, a culpa não é minha. Eu já sei resolver isso aqui. Né? Porque se eu não trabalhar com o bebê, nada adianta, né? Então, sentir dor não é normal. É comum, mas não é normal. Precisa buscar ajuda, né? O bebê ficar brigando no peito também, né? Tem que buscar ajuda. Tem que ficar utilizando vários artifícios. Aí ele pergunta, tá mamando? Tá, aham. Aí você pergunta como? Então, eu uso o bico intermediário. Eu coloco uma sondinha para colocar um complemento junto. Então, assim, tá usando um monte de coisa, mais o peito. Então, ele tá mamando menos o peito, né? Estimulando menos. Então, não tá mamando bem. Então, precisa de auxílio. Então, é importante as pessoas terem esse conhecimento. Mas não quer dizer que vai dar certo. Porque é desafiador. Não é fácil. As pessoas não falam isso. Ninguém fala assim, amamentar não é fácil. Não tem um botão, ligou lá, pronto, agora você vai amamentar. Não tem, né? E cada mãe tem uma anatomia de seio. Cada bebê tem uma anatomia de boca. E essa boca precisa encaixar nesse seio. Então, qualquer coisa que não seja essa boca e esse seio vai causar confusão. E não é só mamadeira. É o copinho, é a colher, entende? Então, a gente precisa tentar fazer uma avaliação muito direta para auxiliar essa dupla, para que a gente utilize menos intervenções possíveis. O menos é mais, né? E o que a gente está vendo hoje é que é um combo de coisas que esse bebê precisa, né? Mas será que precisa? E o bico? O bico, a chupeta? Aham. Aí depende. Assunto polêmico. Eu acho que é como a mamadeira. A gente Atrapalha. eu nunca vou falar para uma mãe, um pai, né? Nossa, você está cometendo um crime de usar a chupeta. Isso jamais eu vou falar, né? Quando me perguntam, o que você acha da chupeta, né? Eu falo assim, olha, eu acho que você deve avaliar o porquê que você quer dar chupeta para o seu bebê, né? Porque, pode desmamar? Pode desmamar.
Mas é um pode. Que aí vão ter mães que vão falar assim, eu dei a chupeta e o meu bebê não desmamou. Mas eu tenho estudos mostrando que a chupeta pode desmamar sim o bebê, né? Vai que você é aquela mãe que não vai, mas eu não posso garantir, né? Então, enquanto profissional, eu não posso garantir que esse bebê não vai desmamar, né? Agora, eu preciso entender aquela família, aquela dinâmica, né? E aí eu vou dar o meu exemplo, né? O meu bebê chorou 24 horas, 3 meses. Ou eu ajudava ele a se autorregular de alguma maneira, e o seio não estava dando conta de fazer isso, né? Então, ele estava em seio materno, mas ele não sugava na hora da crise do choro, né? Então, eu precisei lançar a mão da chupeta para autorregular ele, né? Eu dava a chupeta, ele relaxava o corpinho, eu conseguia fazer as massagens, conseguia aliviar a dor que ele estava sentindo, e a gente tirava a chupeta, né? E deu certo para nós, deu nessa situação, com essas condições, dessa maneira, né? Então, eu acho que precisa avaliar cada caso, né? Se puder não dar, melhor. Eu sempre falo assim, você consegue acalmar seu bebê com a tua voz? Se você pegar no colo, como que é, né? Porque às vezes a angústia é de querer calar o bebê. Que daí a gente entra numa outra situação. Chora, gente. Bebê chora. Tem gente que não sabe disso. Né? E aí que a gente precisa... Chora. Exato, precisa esclarecer isso, né? O bebê não fala. Ele se comunica através do choro. Então, quando, né, os pais vêm comigo, eu falo assim, olha, vocês precisam ouvir esse choro e não calar esse choro. Então, você vai escutar e vai conversando, né? Muitas coisas aprendi vendo a Lívia orientando os pais, né? Você vai dizer pra ele o que ele tá sentindo. Será que é a fralda? Vamos ver. E vai contando o que tá acontecendo e vai ver a fralda. Era a fralda? Pronto, resolveu. Você já aprendeu que aquele choro é a fralda, né? Daqui a pouco você vai aprender que aquele choro é a fome. E você vai escutando. Então, quando você olha dessa maneira, aí talvez você nem precise mesmo da chupeta. Pra que você vai precisar da chupeta, né? Então, eu acho que seria aí. Eu sempre coloco dessa maneira. Na maioria das vezes, eles optam em não utilizar. Porque eles entendem, realmente, eu preciso escutar o bebê. Uma conversa esclarecedora. Gente, vocês viram que legal o Pod da Psi, assim, até agora com muitas informações riquíssimas. Então, eu quero convidar você para curtir, se você ainda não curtiu, se você está gostando desse episódio, para você se inscrever também. E eu quero agradecer, né, a nossos patrocinadores, a Netsil Modas e Calçados. Eu brinco que é quase uma assessoria, que a gente vai lá, sai, entra não sabendo de nada, porque eu não entendo de muita coisa. Então, pega esse sapato aqui, pega essa né, esse acessório aqui. E fora que o atendimento delas é muito maravilhoso. Obrigada, meninas. E a maquiagem, que eu tava vindo eu gravei um videozinho que eu falei assim, meu Deus, nunca mais quero tirar essa maquiagem. Que é da Tainise, né? Ela fez um curso agora, recentemente, um curso bem maravilhoso lá. E eu falei assim, pode fazer tudo que você fez nesse curso aí. Então, vale a pena, tem a pele blindada, tem, né, cheio das coisas lá. Vale muito a pena pro seu evento. Tá bom? Então, sigam elas, tá aparecendo aí o @ delas, tá bom? E agora, eu quero aproveitar e perguntar pra Lívia, né? A gente tá falando aí agora dos bebezinhos. E eu sei que você lida, né, Lívia, com a questão do trauma em si, dos bebês. E eu queria que você contasse um pouquinho, né? Linkando já com essa questão do choro. Como é que você lida? Porque a gente brincou aqui, né, que a criança chora, mas falando como mãe, né, eu lembro da Giovana chorando, a Giovana eu lembro que foi até os 2 meses e meio, daí começou a aliviar, assim, mas é um desespero muito grande. E como é que é o teu trabalho, né? Eu vejo até a Lívia tá bastante lá no Instagram, a Ellen também, mas como é que você lida com essas famílias, Lívia, se você quiser contar um pouquinho pra gente. Então, essa fala da Ellen foi muito importante até para o pessoal entender um pouco, né? Muito como é que boa. acontece o trabalho na área psi, né? Também. Então, isso de não calar esse bebê, mas ouvir esse bebê, porque o bebê fala com a gente desde que ele nasce. Como assim? Ele fala com os olhos, ele fala com o corpo, ele fala... Então, muito do trabalho é ajudar essa mãe e esse pai a ler esse bebê,
a ouvir esse bebê, porque conforme os pais vão podendo significar para esse bebê o que está acontecendo, esse bebê vai ganhando qualidade nas marcas que vai fazendo ali na cabecinha dele, e ele vai começando a se entender, ele vai começando a ele mesmo reinvestir naquele momento de calmaria que ele teve com os pais, para ele próprio conseguir se acalmar. Então, uma das principais coisas que eu falo é, tá, você conversa com o seu bebê? E principalmente os pais falam assim, mas ele entende? Ele entende tudo, né? Então pensa que como se você fosse a partir da 25ª semana, o bebê começa a escutar. Então a partir da 25ª semana, até ele nascer, ele ficou ali fazendo um curso intensivo, escutando, né? Tudo que era falado, tudo que acontecia ao redor dele. Vai reconhecer a voz da mãe, quando essa mãe tá tranquila, quando ela tá nervosa. Então, ter a tranquilidade. E essa questão do saber da mãe, dela ter essa firmeza de que ela sabe sobre esse bebê. Né? Não é uma arrogância de dizer assim, eu sei, mas ninguém sabe sobre o meu filho. Mas de que ela é a pessoa que está preparada para fazer uma leitura sobre o que está acontecendo sobre esse bebê e que ela é capaz de resolver. Ela tem essa potência. Então, quando ela tá nessa situação, ela consegue olhar para esse bebê, fazer uma leitura do corpinho dele, uma leitura das vocalizações dele, porque o bebê logo começa, né, com as vocalizações dele. Primeiro é só choro, aí depois é grito, aí depois ele vai fazendo uma vocalização mais organizada, que parece que ele está conversando mesmo, né? Uma proto-conversação que a gente fala. E aí ela vai podendo interagir com esse bebê e trazer significados do que está acontecendo para ele. E isso é muito importante. E ele está entendendo. Pode ser que ele não entenda a palavra em si, mas ele entende o contexto, ele entende o tom da voz. Brincando, né? Se eu falar paralelepípedo, ele sabe o que é? Óbvio que não. Mas ele sabe que é alguma coisa que ele nunca escutou, alguma coisa muito esquisita, não faz sentido para ele, né? Mas se ele escuta, meu amor, ele pode não saber a definição de amor, mas aquilo toca ele de uma maneira diferente. Ele se sente convocado enquanto sujeito digno de amor, digno de afeto. Isso é um calmante para o bebê. O tom que se fala com esse bebê, os momentos que você fala com esse bebê, tudo isso é muito importante, né? A tua linguagem corporal, você tá tensa, né? A gente brincava sobre, não sei se você lembra das até piadas que eu fazia com as mães, assim, às vezes, um colo duro, você também falava alguma coisa, um colo duro ou um colo macio, gostosinho, confortável, né? Eu acho até que vinha muito de você alguma coisa nesse sentido, né, Ellen, de como que esse bebê ele se acomoda nesse colo? Qual que é a linguagem desse colo? Tensa, o bebê fica tenso. É um colinho gostoso, relaxadinho, ele consegue se aninhar ali naquele colo, o teu corpo também está dizendo, o seu olhar está dizendo. O que o teu olhar diz para o teu bebê? E por isso que a gente trabalha muito a mãe junto. Como é que você está? Está sentindo? Uma mãe que está com medo de ser mãe, uma mãe que está angustiada com essa maternidade, que está sobrecarregada, que está... qual que é o olhar? Né? É um olhar tranquilo, de doçura para esse bebê? É isso que ele colhe nesses olhos? Ou é medo? É angústia? Então, tem muita coisa nessa comunicação e a gente vai trabalhar esse vai e vem, né? Entre esses dois, esse balé aí dos dois, para que eles consigam ter uma harmonia nesse processo deles. E isso começa desde... Você não vai agir com o teu bebê como se você tivesse de uma maneira mecânica. Você vai contar para esse bebê, você vai antecipar pela tua fala o que vai acontecer com ele. Então agora a gente vai tomar banho. Agora, e o banho tava gostoso, tava ruim. O bebê não gosta do banho, chora, grita, berra. Eu não gosto de banho, mamãe. É o jeito, né, que você entrega também e que esse bebê se sente compreendido ali naquele momento e acolhido naquele momento. Isso é muito importante.
E por vezes, por esse não entender que o fato de não falar como a gente fala, e achar que não tem um psiquismo ali acontecendo, né? Tem um psiquismo se estruturando, mas também tem um psiquismo que já está acontecendo. E negar esse psiquismo ao bebê. E achar que porque ele não fala, ele não entende, ele não sabe, ele não sente, tudo é fome, ou tudo é calor, tudo... Não é. Né? Precisa ter um olhar diferente sobre esse bebê. E sobre esse bebê, não olhar... Porque às vezes o olhar da mãe, ele tá viciado no próprio narcisismo dela. Não confundam com mãe narcísica, pelo amor de Deus, tem nada a ver. Mas no sentido de que às vezes ela tá tão ferida, tão magoada por tantas coisas, que ela não consegue olhar de fato para aquele bebê, mas ela fica olhando para as dores dela, para as angústias dela, precisando ser cuidada, precisando ser curada daquilo, e aí a troca não acontece. E esse bebê chora, 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 e cada vez que ele chora, ela fica mais angustiada, ela fica mais deprimida, ela vai ficando cada vez mais mal, e aí como é que resolve isso? Como é que para isso que tá enlouquecedor? E às vezes é meio enlouquecedor mesmo esse choro do bebê, né? Como é que faz para isso parar? É bico? É o peito? É remédio? Né? As mães vão pro pronto-socorro quantas vezes com seus bebês? Chega lá, o médico vira o bebê do lado avesso assim... Mãe, teu bebê não tem nada? E aí ela volta frustrada para casa. Mas por que ele não para de chorar? Né? Porque se ele tivesse alguma coisa, dava um remédio e passava. Mas não passa. E ele continua chorando. Então, nem sempre é fome, nem sempre... É que o clima às vezes vai pesando tanto, né? Vai pesando. Vai gerando... Eu lembro de você falando, lembrei da minha filha, porque nos momentos onde ela tava berrando, e aí você dá o remédio e, né, cólica, e aí continua berrando. E aí, se nesse momento você não tem ninguém pra... Segura aqui um pouco pra eu, sei lá, vou no banheiro. Aquilo vai gerando, você fica tão tensa. Como é que você vai dar um colo, né, gostoso? Como é que você vai... E aí, lógico que passa pra ela. E aí, eu estressada, a criança estressada, vai virando mais estresse. É muito difícil, né? É um negócio... Aí que a gente volta na história. Qual que é a função do pai? Fazer mamãe feliz, né? E eu diria mais, né, meninas? Assim, ó. O que vocês diriam para as mamães que hoje... pode ser com os filhos maiores também, mas talvez que... entraram na maternidade e não saíram mais de lá. Como se fosse... já vi muitas mães assim, eu só cuido... Não é que é só, é muita coisa, mas assim, se deixou totalmente. Então, antes da maternidade, sei lá, tinha um trabalho que ela gostava, tinha o exercício físico que ela gostava. Como é que vocês interpretam tudo isso? O que vocês dizem para essas mães que mergulharam totalmente aí na maternidade? Eu acho que é importante pensar, você deixou de gostar de tudo aquilo? Você deixou de gostar da atividade física? Você deixou de gostar do teu trabalho? Você deixou de gostar? E geralmente não. Geralmente essa mulher se sentiu pressionada por alguma razão a se dedicar completamente. Ou algumas até desejaram, mas quando a criança está um pouquinho maior, parece que estão num beco meio sem saída. Né? É como se o fato de ter desejado em algum momento ficar com aquela criança as obrigasse a estar nessa posição para sempre, né? E, gente, a gente não garante nem que a gente vai gostar do sabor de pizza que a gente acabou de pedir. Por que você tem que ficar presa em em algo que você quis em algum dia, que foi importante para você algum dia? E, de repente, você não está mais tirando dessa função, desse momento da tua vida, todo o prazer, toda a felicidade que você poderia ter. Eu acho que a gente nasceu para ser feliz. Eu acho que não tem outro motivo. E eu acho que todos nós merecemos ser felizes. Então, se você sente que você não está feliz, procura ajuda.
né? Ouve o teu coração, ouve o que tá te doendo, o que tá te pesando, porque às vezes a gente não consegue sair sozinha também. Uhum. Muitas vezes, né? Então, poder olhar para si, poder olhar assim com muito carinho. E eu digo assim, aí às vezes a mãe fala assim, mas eu não gosto mais de mim e não sei o quê. O primeiro elemento da autoestima não é a gente se achar incrível, o máximo. O primeiro elemento da autoestima é a gente conseguir se respeitar. Então, te respeita, te ouve, né? E procura ajuda para que você possa sair, né, desse lugar, que você não vai sair para sempre desse lugar, né? Mas poder deslocar o teu desejo para outras questões que tragam felicidade para tua vida. Porque aí a gente vai lá para as mães de adolescentes, de filhos adultos, que é a síndrome do ninho vazio, né? Uhum. Aquela mulher que ficou lá dedicada ao filho, à família, e aí esse filho faz 18, 17 anos, ai mãe, eu quero ir para o Canadá. Vou embora. E aí ela vai ver esse filho 1 ano depois, 6 meses depois, e até então ela tinha dedicado a vida inteira para essa maternidade, né? Ai, que eu sempre falo. A gente precisa fazer esse esforço de ir voltando pra. Não é que a maternidade vai fazer parte da nossa vida, logicamente. E eu amo ser mãe, mas desde que a Giovana nasceu, assim, que né, era aquela carga, aquele, né, a onda vinha e me batia e eu caía e levantava de novo, aquela coisa. Mas eu tinha certeza que eu não queria deixar de meu trabalho. Eu amo o que eu faço, eu quero voltar a trabalhar, eu quero... Mas lógico, eu já amava o que eu fazia, essa questão do exercício físico, mas era um esforço muito grande para você ir voltando, porque senão, realmente, você fica muito mergulhado lá. E aí ano passa ano, e aí muitas vezes, o pessoal fala às vezes de filho mimado, talvez a mãe que só materna, e aí essa criança não precisa mais que você vista ela, e aí continua vestindo. Essa criança não precisa mais que se faça por ela o prato, e aí ela continua fazendo. E todo esse tempo ela poderia estar se dedicando a ela, e vai esquecendo. E é uma boa desculpa também que nós arranjamos, né? Hoje, em comemoração ao Dia das Mães, as mamães, elas precisam olhar para elas com muita sinceridade, como você falou, assim, de se ouvir realmente. Eu acredito muito que dá tempo de tudo. Logicamente, que a nossa vida... Eu brinco, né? Antes eu dizia, ai, não tenho tempo, ai. Mal sabia eu. Mas o tempo a gente consegue organizar também. Então, talvez não vai dar para fazer tudo como era feito antes, mas lógico, a gente tem muitos ganhos em ser mãe, mas de todas aqui, nós amamos as crianças ali em si, então traz muitos benefícios em ser mãe, mas é uma reorganização que precisa acontecer. Agora, se eu não tô conseguindo organizar eu brinco, né, o equilíbrio ali dos pratos, preciso buscar ajuda. Não deixa cair tudo, não deixa... Porque senão daqui a pouco a gente adoece e não consegue nem levantar para coisas mínimas, né? Não vê mais felicidade em nada. E aí os filhos que a gente tanto amava, que eu só cuido dos meus filhos, nem cuidar dos filhos a gente não consegue mais. Porque pensa uma mãe que fica só... e nada contra, mas assim, uma mãe que fica só em casa no sentido, só cuida dos filhos, mas mesmo essa mãe, ela tem que ter um tempo para ela tem que ter um tempo para fazer exercício físico, vai buscar algum hobby, não somente em casa, isso acaba adoecendo mesmo, e daqui a pouco vai ser uma mãe mais estressada, uma mãe que vai trazer muito mais malefícios do que benefícios estando em casa, né? Muitos, né, eu imagino, a gente quer ver os filhos felizes e os filhos querem ver a gente feliz também, né? Então, muito bem. Gente, que papo gostoso. Meninas, tem algo assim, a gente já tá quase 2 horas, eu acho, Mari.
Meu, mas que gostoso falar com vocês, assim, eu acho que dava... Nossa, vai além. Eu gostaria de perguntar pra vocês, primeiro assim, vocês já se apresentaram no começo, mas assim, deixasse os arrobas de vocês. E se vocês querem deixar talvez uma última mensagem, uma última colocação para esse Dia das Mães, fiquem muito à vontade, por favor. Bom, então meu arroba é Guimarães Ellen Lagos, né? E a mensagem que eu quero deixar é que, independente das escolhas, independente do que é possível de fazer naquele momento de vida, né? Que a gente, acho que isso é para nós também, né? Para todas as mães, que a gente entenda que a gente tá fazendo o melhor, né? É o nosso melhor daquele momento, é o nosso melhor daquele período de vida, né? Então, não deu para amamentar, tudo bem, não, né? Precisou lançar mão da fórmula, tudo bem, né? Não pôde ter o parto normal, tá tudo bem, né? Que a Lívia falava muito disso. Ninguém vai fazer o melhor pro filho do que os pais, né? Então, independente da escolha que a gente tome, por seja lá qual for a situação, né? E que a gente precise lançar mão e talvez não seja aquilo que a gente idealizou como sendo o correto, ele vai continuar sendo certo, né? Porque você tá optando pelo certo naquele momento pro teu filho, que é o melhor naquele momento. E era o que... Você sabe que quando eu fui mãe, eu comecei a olhar para minha mãe de outra maneira. Porque é bem isso que você coloca. Quando a gente é filho, né? Então, no mundo de hoje, muitas coisas eu olhava para trás e, poxa, mas por que a minha mãe não fez assim? Mas por que né? Mágoas e tal, e lógico, mas eu fui trabalhando na psicoterapia e tal, mas assim, quando eu fui mãe, que você vê a inundação daquilo, e eu pensei, lógico, a minha mãe fez, tadinha, o que ela conseguiu fazer com o que ela tinha da realidade dela, com as informações que ela tinha, e ela fez o melhor. E minha mãe teve 5 filhos. eu fui do meio, né? As pessoas brincam que filho do meio nem existe, né? Que tá ali, né? Tá se criando. Então, é muito incrível porque a gente passa a ter um outro pensamento também. Porque hoje, né? Hoje eu fiquei sabendo aí da fono. Tantas coisas fiquei sabendo hoje aí. Que, veja só, né? E a minha filha vai fazer 4 anos ainda. Mas que interessante se eu soubesse lá atrás, né? Talvez seria uma história diferente. Mas eu fiz aquilo que eu consegui fazer com as informações que eu tinha. E isso dá uma acalmada muito no nosso coração como mãe. Muito bom. Lívia? Então, o meu arroba é psicólogalívia.bebês. Eu tenho dificuldades em guardar nomes, números e tudo vai mais. aparecer ali. É isso aí. A Lívia é dos bebezinhos, gente. E Lívia, eu quero te fazer uma pergunta, amor. Muita gente tem dúvida, Lívia, assim, como é que você trata com os bebês? Você quer contar um pouquinho? eu converso com eles. Mas não só com eles, né? Então, a gente trabalha toda uma reorganização dessa família. No sentido de o que tá saudável e o que não tá dentro dessa casa, dentro desses relacionamentos. Também trabalho a questão da mãe, né? Principalmente. Mas já chamei muito pai. Já chamei muito pai para conversar e já mandei muita sogra embora. Que bom, né? Às vezes a sogra... Eu amo a minha, mas às vezes a sogra atrapalha. Foram várias que precisaram ser mandadas Várias embora. coisas bombásticas. E às vezes a gente precisa, né, gente? Quem nunca? E aí, além dessa reorganização desses adultos, aí eu vou pro processo de reorganização desse bebê. Né? Então, a questão corporal dele, como que ele se apresenta, como que ele faça a avaliação do desenvolvimento dele, porque eu preciso saber se ele está dentro do esperado ou não. Legal. Porque isso é muito importante pra gente, porque você, se o bebê está atrasado em uma determinada área e você começa a ter uma expectativa dele em relação a algumas questões que ele não dá conta ainda, você vai fazer esse bebê sofrer. Porque ele não dá conta.
está muito distante do que ele pode, né? Muito bom. Então, todo o desenvolvimento dele, eu acompanho. E aí, nós vamos para a terapia do bebê, né? Então, é sempre com os pais do lado ou a mãe. E aí, esse bebê, a gente vai conversar, vou ler, né? Muito da postura dele, vou contar para ele sobre a vida, sobre o dia, sobre a noite. Conforme ele vai se desenvolvendo, né? E vou ajudando ele a ter uma história. Eu vou coletando dessa mãe e vou historicizando a vida desse bebê. E ele vai entendendo, né? Até eu lembro que as mães diziam assim: ah, ele riu pra você? Como se, nossa, eu não ri. Nossa, como ela gostou de você. Como... Então, eu tô conversando com o teu bebê. Você conversa com o teu bebê? Ah, porque eu tenho vergonha. Isso é uma coisa que acontece muito, viu? As mães, principalmente de primeiro filho, dizem assim: eu tenho vergonha de conversar com o meu bebê. E não, conversa, é muito importante. E como que conversa com o bebê? Nossa, até ri agora, porque eu pareço uma palhaça. Né? A fala de nenês, assim. Isso, é o nenenês, né? Que a gente precisa falar. Mas por que a gente tem que falar nenenês? Porque não toca o sistema límbico desse bebê, que é onde acontecem as emoções, né? Disparam ali as emoções. Se a gente fala com esse bebê como a gente fala com outro adulto, ele não é tocado pela nossa fala. E aí, quando a gente fala o nenenês, que é assim: ah, o bebê fez cocô. Ai, como é bom. Quando a gente fala de bebê, a gente pode falar essa palavra sem ter medo, né? O bebê fez cocô e aí você vai trocá-lo. Se você vai totalmente em silêncio, ele vai chorar. Se você chega pra ele e fala assim... vamos pegar um nome forte. E aí, Augusto, vamos... João Alberto. Vamos trocar o seu cocô. Com licença. Socorro, sai gritando essa criança. Aí como é que você faz? Ai, você fez um cocô pra mamãe? Ah, meu amor, que cocô fedido que você fez pra mamãe. É importante, acredito. E aí, as mães, muitas vezes, morrem de vergonha de fazer isso. Elas até têm o impulso de fazê-lo, porque a gente vê um bebê, a gente já começa a ficar meio bobo pra falar, né? E muitas vezes elas têm esse impulso, mas elas não fazem, porque elas têm... Aí vem a questão narcísica também, né? Muito machucada. Tem vergonha, vai se sentir ridícula, e se alguém vê... E aí, quando os bebês chegam pra mim, né, eu falo com eles no nenenês. E aí, eles logo começam a conversar e dar risada e sorrir. Nossa, como gostou de você. Ele foi tocado, né? Então, às vezes, aquela mãe precisa de ajuda para poder tocar o seu bebê. Através da sua fala, através do seu olhar. Então, ela não pode estar olhando para dentro, ela tem que olhar para fora. Que legal. Viu, gente? A gente tem uma profissional aqui em São Bento dos bebês. Muito bom. Você já termina, Lívia, desculpa. A pessoa que corta aqui. Mas, Lívia, você não falou onde... Lívia, você não falou... Eu tenho um problema com o nome, gente. Você atende só em Mafra, né? Para o pessoal saber. Só em Mafra, atendo no consultório, na Medical HC. Consultório de pediatria, então os bebês... Mas Mafra é logo aqui, né? Outro bairro. Muito bem. Nossa, vale a pena. Pode continuar, Lívia, desculpa. Não, e assim, o meu recado, né, final para as mães é que assim, você também é mãe, mas você não é só mãe. Você é a Ana, ou você é a Maria, ou você é a Luciana, ou você é a Linda, ou você é a Lívia, ou você é a Ellen, ou você é a Jaque. Você não é só mãe. Esse é um pedaço da sua vida. Essa é uma parte da sua vida. Uma parte especial, talvez a parte mais linda. Tenho certeza que sim. Mas você é uma pessoa que nasceu para ser feliz. Se você não nasceu para ser feliz, minha filha, você nasceu para quê? Então, acredita nisso, aposta nisso, investe nisso. E aí você também vai conseguir ser uma mãe melhor, uma mãe mais... Uma mãe feliz é uma mãe melhor. É uma mãe melhor, né? Amém. Amém. O filho de uma mãe feliz, ele tem orgulho da mãe. Com certeza, tem orgulho da mãe.
Gente, vocês gostaram, meninas? Foi ótimo. Eu amei muito, 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 muito. Quero agradecer vocês por esse tempo aí riquíssimo. Foi muito legal. Espero que vocês assim, tenham gostado, porque foi feito com muito amor e carinho. Fiquei muito feliz, novamente, que elas toparam e que elas vieram. E quanta informação, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda com, né, com essas profissionais, então vai ter o arroba delas, vocês podem estar mandando, ou pode estar mandando o meu também. Então me sigam, arroba Jaqueline Víncula, _psicóloga. Sigam aqui o Pod da Psi, por favor, a gente precisa. Muito obrigada e até junho. Meu Deus, estou perdida já nos meses. Até junho, né, com outro pod. Obrigada. Obrigada, Ai, Jaque. foi Obrigada.